Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de Biologia 1, vamos falar sobre o novo reino de seres vivos. Nós já falamos do reino Monera, em que está classificadas as bactérias e as arqueias, as cianobactérias. Falamos do reino protooctista, onde a gente classificou as algas e os protozoários. Na aula passada, falamos sobre o reino Fungi, que é aquele reino que classifica os fungos. Na aula de hoje, vamos falar sobre o reino vegetal, conteúdo referente ao capítulo 14, lá na página 411. Na aula de hoje, nós vamos caracterizar os principais grupos de vegetais, vamos identificar as características evolutivas que diferenciam o reino plante das algas e diferenciar os principais grupos de plantas. Então, olha só, hoje nós vamos começar a falar sobre o reino plante. Lembra que quando a gente estudou lá na taxonomia, essas duas letrinhas aqui, ó, a gente só pronuncia o E, né? Então, pelo amor de Deus, não fala reino plantae, é reino plante, tá certo? Olha só, as principais características desse reino, nós temos indivíduos pluricelulares e eucariontes, e é semelhante, né, aos fungos que a gente viu na aula passada. Eles também são eucariontes e pluricelulares, mas a diferença das plantas para os fungos é que as plantas são autotróficas, ou seja, elas conseguem produzir o seu próprio alimento por meio daquele processo famoso que a gente conhece, que é a fotossíntese. Então, as plantas elas são constituídas por células em que a parede celular dessa célula apresenta celulose, um importante polissacarídeo que reveste as células dessa planta, e elas apresentam essas células também cloroplastos, que são organelas onde está presente a clorofila, né, que realiza o processo de fotossíntese, e as células também apresentam vacúolos, tá bom? Olha só, quando a gente olha para a história evolutiva das plantas, como é que elas se diferenciaram das algas, foi algumas características novas que apareceram. Então, as plantas surgiram a partir de uma alga, principalmente uma alga verde, que apresenta bastante clorofila, e essa alga foi a ancestral de todas as plantas. Então, surgiram algumas características que diferenciaram esses novos organismos das algas. E a principal característica é a presença de um embrião protegido por uma camada de célula que esse embrião fica guardado num gametângio feminino. Então a gente tem essas estruturas que vamos aprender ao longo dos nossos estudos do reino das plantas, tá? Então a principal característica que diferenciou as demais plantas das algas foi a presença de um embrião, e esse embrião multicelular, e também estruturas reprodutoras chamadas de arquegônios e anterídeos. Então, todo o grupo das plantas, todo o reino planta pode ser chamado de embriófita, tá? Essas embriófitas são todas as plantas que apresentam um embrião. Só que algumas plantas começaram a apresentar, por exemplo, vasos condutores de seiva. Lembra que a gente falou disso lá nas algas, que elas não apresentam vasos condutores? Por isso que não podem ser chamadas de plantas. As briófitas também não apresentam, mas elas já apresentam algumas estruturas teciduais mais organizadas do que as algas, por isso que elas estão dentro do reino plante. Mas a partir de Pteridófita, que é um segundo grupo de plantas, nós temos uma estrutura reprodutora, o esporófito, né, uma fase do indivíduo esporófito mais dominante do que o gametófito. Nós vimos essas duas fases de vida lá nas algas, essa alternância de gerações que vamos comentar daqui a pouquinho. E nós vemos a presença de folhas e caules bem desenvolvido nas pteridófitas. A presença dos vasos condutores de seiva, nós já classificamos as pteridófitas como plantas vasculares. Tá? Aqui a partir de gimnospermas, que é um terceiro grupo de plantas, nós vemos o aparecimento das sementes. Então, chamamos essas plantas de espermatófita, que esperma quer dizer semente, tá? Aquela sementinha que vai poder germinar uma nova planta. Então, a partir daqui das gimnospermas, nós temos plantas com sementes ou plantas as espermatófitas. Tá? Além da presença de sementes, nós temos um crescimento lateral. A gente tem novos tecidos que permitem o crescimento lateral dessas plantas. E, por fim, um quarto grupo, o mais evoluído, o mais recente desses grupos, são as angiospermas, que além de ser plantas com sementes, vão apresentar flores e frutos. Tá? Então, a gente tem uma característica exclusiva, as flores e frutos desse grupo aqui das angiospermas. Vamos estudar todos
os 4 grupos bem direitinho, bem separadamente e especificamente nas próximas aulas. Hoje vamos dar um panorama geral desses 4 grupos, tá bom? Ó, falando das briófitas, quem são elas? São aqueles que a gente conhece como os musgos, que crescem aí em superfície, em ambientes úmidos, tá? Esses musgos, eles não apresentam vasos condutores de seiva, mas mesmo assim eles são plantas, tá? Eles apresentam estruturas reprodutoras características. Nós temos aqui algumas estruturas que vamos conhecer, os esporófitos e os gametófitos, tá? E realizam fotossíntese, mas elas dependem bastante da água para a sua reprodução, ok? Um segundo grupo que a gente conhece bastante são as pteridófitas. Já viu uma samambaia? Aquelas plantas que geralmente as mães, as avós gostam de colocar aí nos seus terraços, seus jardins. Justamente, essas plantas elas apresentam vasos condutores de seiva, são chamadas de traqueófitas, mas elas não apresentam sementes, elas não são espermatófitas, tá? Então, é um segundo grupo mais antigo das plantas. Então, as samambaias e também as avencas são os principais representantes desse grupo das pteridófitas. Um terceiro grupo é aqueles pinheiros que a gente conhece, os cipestres, tá? Que são as gimnospermas. Gimnosperma já é uma traqueófita, ou seja, uma planta com vasos condutores de seiva, mas ela agora vai apresentar semente diferente das samambaias, das pteridófitas, tá? Agora, ela já apresenta as sementes, são chamadas de espermatófitas, porém, elas não vão apresentar nem flor, nem frutos. E também essas plantas, elas são chamadas de gimnospermas, porque esperma quer dizer semente, e gímeno quer dizer meio que descoberta, meio que nua. Então, aquele fruto que a gente vê dos pinheiros, na verdade, não é um fruto, é um conjunto de semente, e essa semente está exposta, não está dentro de um fruto, como a gente conhece usualmente nas plantas, né? Então, esse pinho aqui, né, o pinhão que a gente conhece dos pinheiros, é justamente um conjunto de sementes que a gente vai estudar quando estiver estudando as gimnospermas, tá? E, por fim, as angiospermas, que são aquelas plantas características que a gente conhece, que principalmente vão apresentar flores e os frutos, tá? Então, elas são espermatófitas, plantas com sementes, tá? E essas sementes são envolvidas por um fruto. Então, o nome angiosperma, esperma quer dizer semente, e angio quer dizer algum vaso, alguma caixinha, alguma urna que guarda alguma coisa preciosa. Então, as angiospermas são aquelas que guardam as suas sementes dentro de algum vaso, dentro de alguma caixinha, que essa caixa, esse vaso, é justamente os frutos, tá? Então, as angiospermas são plantas que apresentam frutos e flores. Tá bom? As suas estruturas reprodutoras, ou seja, as flores, são bem evidentes, são bem visíveis, então a gente chama ela de fanerógamas, enquanto que as gimnospermas, os pinheiros, elas não apresentam as estruturas reprodutoras bem visíveis, bem evidentes. As gimnospermas são chamadas de criptógamas. Já as angiospermas são chamadas de fanerógamas, porque quer dizer que as suas estruturas reprodutoras, ou seja, as flores, que são as estruturas reprodutoras das plantas, ela está bem visível, tá bom? Dando um panorama geral da reprodução das plantas, nós vamos falar sobre cada uma delas quando estiver falando de todos os grupos das plantas, mas as plantas, de maneira geral, elas apresentam alternância de gerações entre as suas fases reprodutoras. Como assim? Ela apresenta uma fase que é chamada de fase haploide, que é o gametófito. A haploide é aquela chamada de N também, que apresenta metade de cromossomos, e ela apresenta uma fase diploide, que é o chamado esporófito, que é o chamado 2N, onde todos os cromossomos estão em pares, que a gente aprende isso lá na genética, tá? Esse ciclo com alternância de gerações entre a fase diploide esporófito e a fase haploide de gametófito, a gente chama de um ciclo haplodiplobionte. Então, esse ciclo aqui é característico, clássico de todas as plantas, tá? Porque elas fazem essa alternância de geração. Como é que é isso? A gente tem uma fase que geralmente nas plantas predominante é o esporófito, ela é uma fase 2N diploide. Então, esse esporófito produz esporos, ou seja, olha, é um fito, uma planta que produz esporos, e esses esporos vão ser produzidos por meio da meiose. Então, os esporos vão ser haploides.
Quando esses esporos germinam, eles formam o gametófito. É o fito, agora a planta que vai produzir os gametas. Então, cada gametófito que é haploide, devido a ser originado de uma célula de um esporo haploide, cada gametófito haploide, por mitose, vai produzir os gametas, tanto masculinos quanto femininos. Quando esses gametas fecundam-se, eles vão formar zigotos, agora 2N, diploide. Tá? E esse zigoto 2N vai, por mitose, gerar o novo indivíduo esporófito, a nova estrutura chamada de esporófito. Então, quando a gente for estudar cada grupo de planta, a gente vai identificar essas fases, essas reproduções bem direitinho, beleza? Mas por hora, a gente fica por aqui. Deixo para vocês fazerem uma leitura bem cuidadosa do capítulo, da página 411 à página 413 do capítulo 14 e resolvam algumas questões do nosso capítulo, questão 1, questão 3, questão 6 e 14, que dá para responder com isso aí que a gente viu nessa aula, tá bom, gente? Então, nós ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.